Olá, boa noite, tudo bem? Deixa eu mandar um recado para todo mundo aqui. A gente tá começando. E eu tô aqui, eu vou começar, o pessoal vai chegando e depois fica gravado, então eu vou começar por conta do horário, que é o que a gente combinou, 8 horas, né? Eu tô aqui para contar para você quais são 5 aspectos do seu negócio que a gente pode conhecer pelo seu mapa astral. Oi, Vilma, boa noite. Que a gente pode conhecer pelo seu mapa astral. E com isso facilitar a sua vida, parar de bater cabeça, agir de acordo com seus pontos fortes, parar de tentar ir por um caminho que não é o seu. Quantas vezes a gente tentou fazer uma coisa e a coisa não foi. E você, enquanto todo mundo faz de um jeito muito tranquilo, muito fluido, muito rápido, você fica lá sofrendo para fazer aquilo. Muitas vezes, essa dificuldade, tantos desafios, são decorrentes do fato de que aquilo não está na sua vibe, de que aquilo não está na sua energia, não é para você. E a gente fica ali, né? Insistindo, a gente fica insistindo e sofrendo à toa. Então, o primeiro ponto é o entendimento do seu propósito, do propósito do seu negócio, do propósito do seu servir no mundo e tentar fazer a correlação entre esses dois propósitos. Então, se o seu propósito, se o que você veio fazer na Terra, se o que você está aqui para desempenhar tem a ver com o propósito da sua empresa, do seu negócio, do seu atendimento, isso flui de uma maneira muito tranquila para você. Eu costumo pensar, sabe quando a gente... Oi Dani, boa noite. Quando a gente vê... eu sempre penso isso. Quando eu vejo na TV um músico tocando um violão perfeitamente, tipo... Ele tá tocando de um jeito que você olha e fala, gente, essa pessoa tá curtindo o que ele tá fazendo, ele tá se divertindo no processo, é fácil para ele, é tranquilo. Como é que é possível? E vai outra pessoa, às vezes passa a vida inteira e não consegue tocar 2 acordes no mesmo violão, às vezes sendo ensinado por esse músico e não vai. Por quê? Porque não tem a ver, não tem conexão os propósitos. E aí, quantas vezes a gente fica fazendo isso? A gente fica sofrendo, a gente fica indo por um caminho que é desafiador demais pra gente. Muitas vezes para provar alguma coisa que alguém falou pra gente, muitas vezes para falar assim, meu pai quis que eu fosse isso, é a tradição da minha família que eu seja aquilo, ou alguém falou que eu não dava conta, que eu não conseguia, então eu vou lá só para provar que eu consigo. E aí a gente fica quebrando a cabeça, cheio de desafios e não consegue evoluir, não consegue desempenhar aquela função. Vou dar um exemplo muito prático de aplicação do mapa astral nesse contexto. O meu mapa, por exemplo, a gente tem nos mapas astrais, em todos, né? São 12 áreas da vida que são mapeadas numa mandala. A gente olha essa mandala e entende como é que essas 12 áreas da vida estão se desenvolvendo na vida da pessoa. No meu mapa, a área de trabalho, de dinheiro, de ganhar dinheiro, de se sustentar, tem a ver com o signo de peixes no meu caso, ou seja, tem a ver com ganhar dinheiro com terapia, ganhar dinheiro com questões relacionadas à criatividade, questões relacionadas à conexão com o invisível, questões mentais, questões que tem a ver com espiritualidade no sentido de acessar inconsciente. Então, se eu desempenhar alguma função neste caminho, a coisa vai fluir e vai fluir muito bem. Agora, se eu resolver ser operadora da Bolsa de Valores, gente, eu vou ser a pior operadora da Bolsa de Valores que existe no mundo. Por quê? Porque peixes
vai me deixar extremamente avoada, eu não vou prestar atenção nos detalhes, aquele blá 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 blá, aquele falatório, aquela muvuca vai me deixar extremamente irritada, eu não vou conseguir prestar atenção em nada e eu vou ser a pior operadora do mundo, embora a gente esteja falando de trabalho, de dinheiro e de sustento. Por quê? Porque não está alinhado com a minha energia, não está alinhado com a minha vibe, não tem a ver com o meu propósito. Então, olhando o mapa astral, a gente já consegue fazer esse alinhamento. Oi, Lu. Lu, a gente... Imagina a gente na Bolsa de Valores, Lu. Socorro. A gente consegue fazer esse alinhamento pelo seu mapa astral. Então, a gente olha, tá, seu mapa astral diz que você pode ser uma excelente terapeuta, mas você tá aqui montando uma empresa para... Deixa eu pensar. Prestar serviços em RH, por exemplo. Entende que os desafios que você vai enfrentar são todos os desafios que qualquer empresa de RH enfrentam, só que adicionados ao fato de que você vai ter mais dificuldade com detalhes, você vai querer se conectar às pessoas num outro nível, você vai querer entender da vida da pessoa, e você vai ajudá-la, não ali só no trabalho, mas você vai ampliar essa ajuda. Por quê? Porque isso vai ser muito maior do que você. Então, se a gente já consegue fazer esse alinhamento entre a sua empresa e o que você veio para fazer, entende que a gente já exclui uma série de possibilidades que entre 1 milhão de carreiras, a gente consegue chegar para você e falar assim, ó, você vai se dar bem nessas 10. Todas as outras você pode fazer, não é que é determinista e não pode fazer, pode fazer, só que esteja ciente de que você vai ter mais desafios, provavelmente você vai ter que estudar mais, provavelmente você vai ter que se dedicar mais, provavelmente algumas coisas que para algumas pessoas é muito natural, para você vai ser um pouco mais desafiador. E se for o seu caso, a gente consegue fazer esse alinhamento, a gente consegue trazer para o seu centro, de forma que fique tudo muito mais tranquilo. Deixa eu pegar aqui na minha cola, que mudou de tela. O próximo motivo para você entender do seu mapa astral para melhorar o seu negócio é trazer nitidez. Quando você entende o seu propósito, entende o propósito do seu negócio, entende o que é que você veio fazer aqui, e entende as conexões que te ligam ao seu negócio e que não te ligam a todos os outros, você consegue ter mais nitidez com relação ao que você faz, com relação ao que você vende e com isso mais clareza e nitidez na sua comunicação. Então você consegue explicar melhor o que você faz, você consegue ter um posicionamento mais assertivo, você consegue tirar todo o ruído da comunicação. Fala pra mim, quantas pessoas, quantos profissionais você conhece que estão numa carreira há 20 anos, mas não sabem dizer o que fazem? Ah, eu faço um bordado, mas eu também faço crochê, mas eu também faço macramê. Não, mas eu também faço bolo, se precisar eu faço unha. Essa pessoa vende o quê? Ou então, eu sou advogada, mas eu atuo em todas as áreas do direito, na criminal, na de família, na de negócios, na de falência, em todas. Então tá, então me explica como é que funciona essa de falência. A pessoa enrosca e não vai. Por quê? Porque quem faz muito, quem fala muito, se perde no processo. De novo, você pode ter várias áreas, você pode ter várias frentes de atuação, mas você precisa ter nitidez, ter clareza. O mapa astral ajuda a gente a ter essa clareza, ajuda a mostrar para você, este ponto aqui facilita muito a sua jornada. Esse outro ponto aqui, ele é mais desafiador, ele é mais chato na sua vida. Como é que você vai fazer? Você vai focar em qual? No que é mais tranquilo, no que vai fazer você deslanchar? Ou você vai ficar aqui, batendo cabeça nesse aqui que é mais desafiador? Nesse aqui que faz você patinar e não faz andar?
Perceba que se você tá aqui nesse que é mais desafiador, a sua comunicação fica mais truncada. Você começa a fazer um post com uma fonte, uma letra, uma fonte, uma cor e um texto falando de um assunto. Amanhã você faz outro post falando de outro assunto, com outras cores, com outra fonte. No outro dia você faz com outras, e depois com outras, e depois com outras. De forma que quem entra no seu Instagram, nas suas redes sociais, não entende nada. A pessoa fala, mas escuta, essa é a pessoa que faz o quê? Falta de nitidez. Quantas vezes a gente, às vezes, na rede social quer fazer uma brincadeira, quer falar com alguém, quer contar uma piada, e a coisa sai do controle e você dá um tiro no pé. Eu tenho um exemplo, gente. No meio da pandemia, uma conhecida postou fotos de uma festa fantasia que ela tinha promovido no aniversário do filho. Só que, primeiro, era uma festa no meio da pandemia, todo mundo sem máscara. Só aí, já postar já é complicado, porque era um contexto, né, que ninguém estava fazendo festa. Ela fez um carrossel com fotos de todos os convidados. A primeira foto que ela postou nesse carrossel era uma foto dela e o marido, na pandemia. A fantasia deles era ela, de enfermeira, toda cheia de sangue, uma enfermeira meio zumbi, e o marido, um doente, um enfermo, também todo meio zumbi, os dois todos lá meio estrupiadão. Só que essa pessoa, gente, trabalha num hospital. Aí você junta, a pessoa trabalha num hospital, no meio da pandemia, faz uma festa, todo mundo sem máscara, publica esse case e ainda por cima se veste de enfermeira toda estrupiada, sendo que ela trabalha dentro do hospital. Olha como isso pega mal pro contexto. Se ela é uma empresária, se ela é uma empreendedora, o negócio dela tinha afundado ali. Só não afundou porque ela era funcionária de um lugar, enfim. Se não fosse assim, o negócio dela teria afundado por falta de nitidez. Percebe como isso é importante, como isso é fundamental para a gente se alinhar? É igual a Lu tá falando, é igual o terapeuta holístico que não fala qual que é a especialidade dele. Eu sou terapeuta holístico. Tá bom, meu querido. Você pode ser reikiano, você pode ser tarólogo, você pode ser astrólogo, você pode ser terapeuta floral, você pode ser massoterapeuta, pode ser acupunturista. Você é o quê? Ou então, aquela famosa pessoa que na bio dela coloca assim, ajudo você a encontrar o seu autoconhecimento. Legal. Você faz o quê? Ensina o quê? Ajuda com o quê? Porque autoconhecimento pra mim é diferente do autoconhecimento pra Lu, é diferente pra Vilma, é diferente pra Dani, é diferente. Pra cada pessoa de um jeito. Então, se a gente não tem nitidez, se a gente não tem clareza, não vai. Não vai. E esse não vai leva uma confusão lá pra quem tá, pro seu público. E aí o seu público não entende o que você faz. E aí o seu público não vai comprar de você, porque ele não consegue sacar o que é que você faz. Fica tudo tão misturado, fica tudo tão... que ele não consegue. E aí, tudo que é muito complicado, tudo que é muito difícil, as pessoas desistem. As pessoas não vão. Ninguém vai gastar tempo. Peraí, gente, deixa eu só anotar um negócio aqui, porque a minha cola tá no computador, e o computador vai acabar a bateria. Pronto, agora sim. Todo mundo quer o quê? Você quer comprar de uma forma fluida, tranquila, sem confusão, rápida e que não te dê trabalho, que você não precise pensar. Agora, pensa em duas situações, tá? Você só tem 15 minutos para fazer o supermercado. Você pode ir para o supermercado com uma lista ou sem uma lista. Em qual das situações você vai ser mais rápido, mais objetivo e vai comprar tudo o que precisa? Se você tá com a lista. É a mesma coisa, se você conhece o caminho, conhece a sua trajetória e tem nitidez, você chega muito mais rápido.
o seu cliente não fica tendo que descobrir o que você faz. Porque se ele começa a ter trabalho, ele vai embora. Quantas vezes você entrou na página de alguém, entrou no Instagram de alguém, achando, viu uma propaganda paga, um post patrocinado, entrou lá, falou, que legal, vou comprar dessa pessoa. Quando você entrou lá, você não entendeu nada do que a pessoa vende, não conseguiu achar o preço da coisa, tentou pedir o preço, a pessoa falou que ia falar com você em inbox, não falou. Quantas vezes? E aí o que você faz? Você se encana, você vai comprar do outro. Que tá fácil, que tem um link lá que você clica, já cai direto na página da pessoa com preço. Você pode comprar, passar o cartão, em 2 dias a coisa tá na sua casa. Então, nitidez é fundamental para isso. O outro motivo dos 5 que o seu mapa astral ajuda no seu negócio é entender as suas potências. Onde é que estão as suas forças? Como eu já falei, no que você é bom e o que você faz de uma forma mais desafiadora. Qual é o instrumento que você toca se divertindo sem parecer que está sofrendo para tocar? Eu reparo muito no seguinte, gosto muito de... Eita, apagou. Ah, minha luz apagou. Gosto muito de ver filme no YouTube. Gente, peraí, eu preciso ligar isso aqui. Ai, assim a minha luz volta, meu povo. Que sem luz não dá. Pronto, agora sim. Tentei. Juro que eu tentei. Eu gosto muito de assistir corais. Acho muito lindo. E no YouTube tem um monte. A gente coloca lá, coral, tem coral de tudo quanto é jeito. E eu fico prestando atenção na expressão das pessoas que estão cantando nos corais. Tem gente que canta querubim, ele tá lá se divertindo. E tem o outro, sempre tem alguém que canta fazendo careta. Vocês já repararam nisso? A pessoa faz assim, parece que tá sofrendo para alcançar aquela nota. Será que aquela pessoa está na sua potência certa? Será que é ali o lugar que ela deveria estar mesmo? Será que ela tá no tom certo, no lugar certo ali do coral? Então, reconhecer essas potências, entender onde você tem que estar, qual é o negócio que mais se alinha à sua energia, para que você consiga fluir de uma maneira sem sofrimento. O nosso mapa astral ajuda a gente nisso. Ele bota essa bússola, ele coloca esse leme na nossa mão, indica o caminho. Mostra pra gente para onde é que a gente tem que ir de uma forma mais tranquila. Quem é que não quer viajar uma viagem que você pega o carro e vai? Ou você quer uma viagem que você pega o carro, anda 10 km por um pneu, dali a 100 km tem que parar para pôr combustível, depois mais 50 sai uma fumacinha, não sei da onde, você tem que parar para ver. Quem é que quer uma viagem dessa? Que é estressante, que você não consegue curtir o processo. Aí quando você finalmente chega no seu destino, você tá tão cansado, tão estressado, que não valeu. Na vida é a mesma coisa, nos nossos negócios é a mesma coisa. Então a gente precisa ter esse tipo de clareza, entender onde é que estão as nossas potências, entender como é que a gente pode fazer para fluir melhor, para não sofrer, porque chega num determinado momento, e isso eu falo de experiência própria, que empreender vira uma batalha. Vira uma luta, a gente fica exausto, a gente se sente sozinho, a gente não sente que ninguém entende o que a gente está fazendo e nem a gente entende o que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente não está alinhado com o que nós realmente viemos fazer. Então, conhecer o seu mapa é uma baita ferramenta, gente, uma ferramenta muito, muito, muito valiosa. O próximo motivo para entender o seu mapa e para fazer essa relação entre o seu mapa e o seu negócio é que ele pode te orientar muito bem na definição da sua persona. Sabe aquilo que todo mundo do marketing fala?
a persona do seu negócio, quem é a persona do seu negócio, para quem é que você vende, quais são as dores dela, quais são os sonhos, quais são os erros, o que ela já fez, o que ela não fez, o que ela busca, quantos anos ela tem, ela é mulher ou é homem. Tudo isso que todo mundo fala de persona, quantas vezes a gente já tentou fazer isso e ficou batendo cabeça? E ficou sofrendo, ficou lá imaginando, tentando canalizar uma pessoa. Quantas? Eu, em mais de 10 anos de marketing, não sei quantas pessoas já criei, junto com clientes e para o meu negócio. Não sei quantas. Algumas deram certo, outras não. Sabia que no seu mapa astral, a sua persona está lá dentro? Tem um ponto lá no seu mapa astral que define quem é a sua persona. Mostra quais são os hábitos dela, mostra o que ela gosta, mostra o que ela não gosta e principalmente mostra o que ela está procurando num profissional. Percebe como a gente consegue, a partir dessas informações, montar uma persona que é muito mais assertiva para o seu negócio e que é só sua. Ela não é igual dos outros. Ela é uma persona só sua. E ela tá lá, escondidinha dentro do seu mapa, desde que você nasceu, sempre esteve, gente. A gente só precisa olhar para o mapa e ler, e entender e aplicar. Tá lá, não precisa ter muito essa coisa de ficar, ai, como é que será que é? Deixa eu entender quais são os porquês dela, o que ela procura, o que ela não procura, o que ela quer. Tá lá. Da mesma forma que para o seu negócio, fontes, paleta de cores, o que você vai falar, como é que você vai se expressar, tá tudo lá no seu mapa. Tudo lá no seu mapa. E por fim, o quinto motivo para você conhecer o seu mapa e aplicá-lo no seu negócio é que, além da sua persona tá lá no seu mapa, sabe o que mais tá lá? O que é que esta persona ama em você. O que é que ela está procurando em você, tá lá. Então, se você consegue entender pelo seu mapa de que a sua persona gosta do seu jeito brincalhão, o que você vai fazer? Você vai explorar o seu jeito brincalhão de ser. Se a sua persona gosta do seu jeito sério, do seu jeito metódico, se a sua persona gosta que você é uma pessoa detalhista, que você é uma pessoa que tá ali sempre muito solícita, é isso que você vai dar para ela. É isso que você vai transparecer, é isso que você vai oferecer. Percebe que tá tudo ali na sua mão. E agora você deve estar se perguntando, né? Se tá tudo ali, como é que eu vejo? Como é que eu descubro? Eu tenho que contratar alguém para fazer o mapa? Se eu procuro alguém para fazer o mapa, ele vai saber me falar tudo isso? Não vai. Porque tudo isso é fruto de mais de 10 anos de atuação em marketing e uma vida inteira estudando astrologia. E eu fui conectando as pontas e eu fui percebendo algumas coisas. De tudo isso, eu criei um método chamado Sou Mais Brand, que é um método que faz o quê? Pega o seu mapa, olha para você, pega o seu negócio e a gente senta juntas e define tudo isso, identifica todos os pontos fortes da sua comunicação, identifica todos os desafios da sua comunicação, mapeia tudo isso e juntas a gente alinha o seu negócio à sua energia. Juntas a gente define a sua paleta de cores. Se for, mas eu já tenho uma paleta de cores, eu já tenho um logo, eu já existo. Beleza. A gente vai entender como é que essa paleta que já existe se conecta a você. De repente, a gente não precisa trocar a paleta, mas a gente ajusta a tonalidade da paleta. Às vezes a gente deixa a paleta como é que tá, mas muda a fonte. Muda o jeito de falar, muda o jeito de se comunicar. Às vezes a gente muda aqui, ó, o filtro do Instagram já faz uma baita diferença e já faz esse alinhamento. Outras vezes a gente muda o jeito de falar, as palavras que você vai usar nos seus posts, as imagens que você vai usar nos seus posts, os elementos. Se você vai usar
bichinhos fofos, ou se você vai usar lanternas árabes, ou se você vai usar um fundo de praia, ou se você vai usar um fundo de acampamento. Tudo isso a gente vem trazendo do seu mapa, a gente vem buscando e que tá tudo lá mapeado e vem aplicando na sua marca, vem aplicando no seu negócio. Nesse pacote, eu desenvolvi 12 arquétipos que eu chamo de arquétipos de alma, que são arquétipos baseados no estudo do Jung, mas também baseados em astrologia, que eu, de novo, fiz toda essa junção. Desenvolvi esses 12 arquétipos para que a gente consiga olhar para eles e se espelhar neles para fazer a nossa comunicação. Então você sabe que você tem uma série de arquétipos que estão relacionados ao seu mapa e que estão relacionados à sua energia. Baseado nesses arquétipos, a gente vai para a comunicação empática e começa a desenvolver textos com palavras que se relacionem a esses arquétipos, de forma que você consiga chegar ao seu cliente de uma maneira que ele se sinta muito querido, muito especial para você, de forma que você toque o coração dele, de forma que ele não tenha como não pensar em você quando ele precisa de um produto que você vende. Você vai ser a primeira escolha dele, porque você saiu daquele empilhamento de gatilhos e tocou diretamente o coração dessa pessoa. Tudo isso e mais um pouco tá dentro do método Soul Mais Branding, que vai ser lançado oficialmente no início de fevereiro, mas que eu já tô falando dele, já tenho feito alguns posts e tem um grupo no WhatsApp exclusivo para compartilhar informações sobre o Soul Mais Branding. Se você quer entrar nesse grupo, o link tá na minha bio, volta lá e entra no grupo. Amanhã já vou mandar algumas informações. Na quinta, a gente vai ter outra live como essa para falar só de arquétipos. E aí eu vou contar para você quais são os 12 arquétipos que eu desenvolvi, quais são as conexões que eu fiz entre os arquétipos do Jung, entre a astrologia, qual foi a junção que eu fiz de tudo isso e como é que a gente pode aplicar tudo isso na prática. Na semana que vem a gente tem mais uma live falando de narrativa empática, falando de texto, falando de como é que a gente relaciona as palavras com o nosso propósito, as palavras com o propósito da nossa marca, como é que acontece toda essa junção e como é que nós podemos impactar de uma forma muito carinhosa o nosso cliente para que ele perceba essas conexões e para que ele realmente se alinhe à nossa energia. E depois de tudo isso, eu vou mostrar com detalhes como é que o Soul Mais Branding funciona. Aí muito provavelmente numa live, numa plataforma, porque eu vou precisar compartilhar minha tela para vocês verem e terem todos os detalhes. Hoje, o que eu queria passar para vocês era isso, esses 5 motivos que o nosso mapa astral pode trazer sobre o nosso cliente. Então, nitidez, clareza de propósito, nossa persona e o que essa persona ama no nosso negócio, o que ela espera. Eu costumo brincar com o seguinte, com as minhas astrólogas amadas e queridas que estão aqui na live, eu sempre falo assim, por que um cliente vem pra mim e não vai pra Lu, por exemplo, que tá aqui? Ou por que um cliente vai pra Lu e não vem pra mim, sendo que ele quer uma astral? E eu tô no Instagram e a Lu também, ele me acha e acha ela. Por que ele vai pra ela e não vem pra mim? Ou por que ele vem pra mim e não vai pra ela? Porque tem algo energético, subliminar, que tá aqui no campo meu, que se conecta a ele e ele vem pra mim. Ou tem algo no campo da Lu que se conecta a ele e ele vai pra Lu. Ou tem algo em outro astrólogo e ele não vem nem pra mim nem pra Lu, ele vai pro outro. Por quê? Porque são conexões energéticas invisíveis que a gente... que estão aí, que a gente não enxerga e que estão todas ali no nosso bendito mapa astral, que é o retrato do céu no momento que a gente nasceu. O que acontece? Eu falo que a gente está o tempo todo exposto aos movimentos dos astros, às energias que estão acontecendo lá em cima. O tempo todo a gente está sofrendo essa influência.
No momento do nosso nascimento não é diferente. O que acontece? Se tiver uma criancinha nascendo exatamente agora, ó, 8h30, 8h30 exato, fica impregnado na energia desta criança o retrato do céu deste momento exato, 8h30. Esse retrato determina o que ela vai ser na vida, dita o que ela vai ser na vida, é ali uma sentença para aquela criança? Não é. Mas indica um caminho, é um mapa, é uma bússola. Ela pode seguir ou não, é escolha dela. Mas, quando a gente viaja com o Waze e sem o Waze é diferente, não é? Com o Waze a gente não vai muito mais tranquilo, sabe onde tem buraco, onde tem polícia, sabe se tem radar, se não tem radar, se tem acidente. O mapa astral não chama mapa à toa, ele é o Waze da nossa vida. Ele faz com que a gente caminhe na nossa jornada de uma maneira mais tranquila, de uma maneira com um roteiro. Posso caminhar sem um roteiro? Pode. Mas, eventualmente, você vai cair num buraco. Eventualmente, você vai ter que parar no posto para perguntar para o frentista se você agora tem que virar para a direita ou esquerda, porque você não sabe. Então, ter um mapa ali fácil na sua mão faz toda a diferença do mundo. E nos nossos negócios, né, não é diferente. Quantos negócios a gente já tentou e deu errado? Ou deu certo, mas na base da exaustão, do burnout, do não se sentir acolhida, não se sentir entendida. Quantos posts você já fez e ninguém não teve retorno? Ninguém não se conectou com ninguém respondeu aquilo, não impactou as pessoas. À toa? Não é à toa. Você provavelmente usou algum elemento que não se conectava ao seu público específico. E essa relação, esse match não aconteceu. Então, o Soul Mais Brand tá aí para ajudar quem se conectar, quem sentir no coração, para a gente começar a fazer essa conexão, para a gente começar a trazer essa verdade para o nosso negócio, para que ele fique mais tranquilo, para que ele fique mais fluido e para que a gente consiga curtir o processo, para que a gente consiga relaxar, para que a gente olhe e consiga falar, deu certo, que legal, deu errado, que legal também, não vai estourar uma guerra, o mundo não vai acabar por causa disso. O que eu faço com isso agora? Qual caminho eu sigo agora? Sabe que quem me conhece sabe o quanto eu me conecto à Casa do Consolador em São Paulo e aos mentores de lá. E no final do ano, um dos mentores, o Dr. Espanhol, ele falou que ele queria deixar uma frase pra gente pra 2023. E ele falou assim, foi muito divertido, porque ele falou, pega um papel e uma caneta que eu vou falar a frase e você vai anotar a frase agora. E ele disse o seguinte, você vai anotar o seguinte, toda vez que acontecer alguma coisa muito difícil, muito desafiadora na sua vida, você vai olhar e vai pensar, isso aqui vai impedir o sol de nascer amanhã? Isso aqui vai mudar a trajetória da Terra? Vai mudar a inclinação da Terra? Se não, fica tranquilo, porque tem jeito. Agora, se for impedir o sol de nascer no dia seguinte, ou se for mudar a inclinação da Terra, aí sim você pode se preocupar, porque aí sim você tem um problema de verdade para resolver. E aquilo eu achei muito verdadeiro e muito profundo, porque quantas vezes a gente perde o sono, a gente para de comer, a gente fica numa pilha de nervos por motivos que são assim muito pequenos, por motivos que às vezes você consegue facilmente resolver numa conversa, às vezes você consegue resolver apagando um post, às vezes você consegue resolver trocando uma cor da sua comunicação, às vezes você consegue resolver numa palavra, num alinhamento. E o que a gente faz? A gente vai para o lado oposto, a gente sofre, a gente para de comer, a gente não dorme,
Quantas noites a gente já passou acordado pensando em outras coisas, pensando em como é que você vai fazer para o negócio dar certo? O primeiro ponto é se alinhar verdadeiramente a ele. Soul Mais Brand está aqui para ajudar essa conexão e esse alinhamento. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem uma pergunta. Eu acho que passou uma pergunta aqui, deixa eu ver, cadê vocês? A Lu falando, sem conhecimento já é tão fácil empreender no nosso país, imagina sem direção. É isso mesmo, Lu. Porque o empreender, a gente fica muito nessa, né? Ah, é difícil empreender, tem que pagar um monte de imposto, tem que ter um contador, tem que fazer um monte de coisas burocráticas. Mas também tem que vender. Mas também tem que se alinhar, também tem que ter clareza na comunicação. E a gente, como empreendedoras, não pode morrer no processo, gente. Quantas e quantas empreendedoras eu conheço que estão extremamente exaustas nesse processo todo, que o ano acabou de começar agora em janeiro e a pessoa já tá falando assim, ai meu Deus, cadê dezembro que não vem logo, quero que acabe. Todo mundo conhece alguém que está nessa vibe, o ano acabou de começar. E a gente, quer dizer, já está nessa vibe. Por quê? Porque está sem conexão. Lu, tudo tem uma solução e um profissional preparado para guiar, para encontrar essa solução é o fundamental. Por quê? Bater menos cabeça, ganhar tempo, sofrer menos no processo. Percebe que tudo se resume a isso, né? A não sofrer nesse processo, gente. Quantas vezes a gente vai empreender e não é entendido por ninguém? As pessoas, às vezes, na nossa própria família falam, não sei o que você faz, não entendo o que você faz. Quando me perguntam o que é que você faz, eu não sei falar, não consigo entender, não entendo de onde vem o seu dinheiro, não entendo por que você fica tanto nesse celular e nesse computador. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu isso? Se a gente tem nitidez e tem clareza, isso começa a transparecer. Essas outras pessoas da nossa família começam a entender que a coisa está fluindo. Os resultados vêm mais rápido. E você fica menos estressado no pacote como um todo. Então, gente, esses são os 5 motivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer mais do Soul Mais Brand, o link do grupo tá aqui na minha bio. Clica lá, entra lá no grupo. Quinta-feira eu volto às 8 horas de novo pra gente falar sobre os 12 arquétipos de alma, que são um novo olhar sobre os arquétipos do Jung, como é que a gente pode fazer essa conexão com os signos do zodíaco, como é que a gente consegue aplicar tudo isso na nossa vida e no nosso negócio. E na semana que vem a gente fala sobre narrativa. Quero agradecer demais todo mundo que esteve aqui e a gente se vê na quinta-feira. Um beijo, boa noite, obrigada, tchau, tchau.